Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ateliê da Vicky. E o vídeo de hoje é um vídeo muito especial, onde a gente vai aprender a fazer essa fofurinha aqui desse mini Jesus, do nosso Jesus abraçadinho, como vocês estão vendo aqui já. Eu coloquei ele abraçadinho com a agulha só para mostrar para vocês. Já quero adiantar aqui para vocês também que nesse vídeo nós vamos aprender muitas técnicas novas, diferentes. Tem técnica de junção de perna, tem a técnica aqui da costura articulada da cabeça, olha que legal. A técnica para você fazer aqui esse agarradinho. E aí também ao longo do vídeo eu vou explicando para vocês como é que vocês podem fazer esse amigurumi assim dessa forma, ou se não, fazer ele assim na versão tradicional com os bracinhos na lateral. Mas antes de começar o vídeo, eu quero deixar um recadinho aqui para vocês. Quem quiser adquirir a receitinha do Mini Jesus abraçadinho ou do Mini Jesus em PDF, eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo para você que gosta de acompanhar as receitas através de PDF. Eu sei que muitas pessoas depois gostam de reproduzir várias vezes, utilizam para fazer venda aí das peças, então às vezes fica mais prático e ágil para acompanhar pelo PDF. Então você pode assistir o vídeo aqui uma vez, ou quantas vezes você achar necessário para aprender as técnicas, entender como é que faz. E depois, quando você for reproduzir a peça outras vezes, você pode utilizar o PDF aí para te auxiliar com mais agilidade e voltar aqui no vídeo caso você precise de alguma parte de apoio aí para lembrar como faz alguma coisa. Mas o PDF é muito bem explicadinho. Lá eu tenho as duas versões do Jesus, tanto essa versão aqui com os bracinhos dessa forma, como o Jesus nesse outro modelinho aqui, que a receita é um pouquinho diferente só. Então, vão ser duas receitas aí dentro desse PDF, por um valor muito simbólico. Então, eu vou deixar o link ali na descrição, se você quiser garantir o seu PDF, ou se não, você pode falar comigo também pelo Instagram, @ateliêdavic, ou acompanhar o vídeo por aqui. Quero contar para vocês também um pouquinho do intuito de trazer essa receita, esse videozinho aqui pro canal, que foi justamente juntar essas duas comemorações, vamos dizer assim, que a gente tem na Páscoa. Claro que a gente sabe que a comemoração principal, né, a celebração principal desse feriado é justamente para celebrar aí a ressurreição de Jesus, que morreu na cruz por nós, que deu a sua vida por nós, para nos salvar. Então, com certeza, ele é o personagem principal dessa data e desse vídeo aqui também. Então, eu trouxe esse amigurumi do Jesus para trazer essa simbologia. E claro que todo mundo, quando fala de Páscoa, lembra também de chocolate. Então, a minha ideia, gente, eu já vou falar aqui para vocês assistirem até o final do vídeo, porque lá no final do vídeo eu vou mostrar para vocês essa ideia, aqui em vídeo mesmo, para vocês verem melhor. Mas a ideia é justamente juntar aqui o Jesus como uma lembrança, um presente de Páscoa, junto com o chocolate. Então, vamos começar o vídeo. Vou mostrar para vocês os materiais que eu utilizei aqui. Tô utilizando o fio amigurumi normal para fazer essa receitinha e a agulha número 2,2 milímetros. Utilizei também aqui olhinhos número 7 milímetros, mas você pode fazer olhos bordados também. E eu quero mostrar para vocês também o material que eu utilizei para fazer esse abracinho do Jesus, né? O agarradinho, que é essa pinça aqui, ó. Então, eu comprei pela Shopee num armarinho. Inclusive, se alguém quiser o link, eu posso deixar aí pra vocês. Ele vem assim, ó, 10 unidades e é bem baratinho, tá, gente? Mas acaba sendo um acessório, né, um utensílio, que é um pouquinho difícil de achar. Então, posso deixar o link aí pra vocês, pra quem quiser comprar. Mas quem não quiser comprar, vou deixar a opção aí com o bracinho normal na lateral. E caso vocês encontrem alguma outra forma de substituir esse acessório aqui, deixa nos comentários aí também pra ajudar outras pessoas que queiram fazer, mas não querem ir atrás de comprar ou talvez não vão encontrar uma pinça de artesanato como essa. E aí depois a gente vai utilizar alguns outros materiais, como tesoura, agulhas e tudo mais, e eu vou falando e explicando para vocês ao longo do vídeo. Para começar o nosso Jesus, nós começamos primeiro fazendo a parte da cabecinha dele. E a parte da cabeça é bem facinho de fazer, não tem segredo nenhum, é uma bolinha como a gente tá acostumado mesmo a trabalhar aí com os amigurumis, só vai ter um segredinho diferente ali na parte que a gente vai precisar fazer para a cabeça ser articulada depois. Então, a parte do começo eu vou passar um pouquinho mais rápido para o vídeo não ficar tão longo e só quero lembrar vocês que aqui no canal, para quem tá iniciando, quem precisa treinar um pouco mais ainda os pontos do crochê ou precisa ver com mais calma essa parte aqui que eu vou começar a fazer com vocês da cabeça do amigurumi, a gente tem aqui uma playlist para iniciantes, onde eu mostro os pontos base do crochê, como você pode treinar, como você pode fazer sua primeira bolinha. Então, se você se
sentir aí um pouco de dificuldade aqui assistindo esse vídeo, eu recomendo que você vá assistir essa playlist primeiro, faça esses treinos, depois volte aqui para continuar o seu Jesus. Eu tenho certeza que, mesmo que você estiver aí no nível iniciante, você vai conseguir fazer também, é só treinar um pouquinho e ter persistência. Então, vamos começar a fazer a cabeça do Jesus. Para iniciar, gente, nós vamos fazer aqui um anel mágico. Então, eu seguro a linha, cruzo, vou utilizar aqui minha agulha, entro por baixo, puxo a linha dando uma voltinha, puxo a linha de novo e prendo. E aqui eu fiz meu anel mágico. Eu gosto de tirar esse fiozinho aqui de dentro. E agora, dentro desse anel mágico aqui, nós vamos fazer 6 pontos baixos. Entro, então, passando por debaixo das duas linhas aqui, puxo e faço meu primeiro ponto. Vou fazer 6 pontos no total. Já fiz o primeiro, 2, 3, 4, 5, 6. Terminei aqui os 6 pontos baixos. E agora, eu posso fechar aqui o anel mágico puxando esse fiozinho aqui. Terminamos aqui a nossa primeira carreira. Agora, a gente vai, então, para a segunda carreira. E na segunda carreira, nós vamos fazer aqui a sequência de 6 aumentos seguidos. Então, eu entro aqui no primeiro ponto de todos que eu tenho e logo aqui já vou fazer um aumento. Então, eu faço um ponto baixo, entro no mesmo buraquinho aqui, no mesmo ponto de base e faço o meu segundo ponto baixo. Quem quiser usar marcador, marca aqui sempre o primeiro ponto, ó. Então, fiz um aumento, né? Fiz 2 pontos, marquei aqui o primeiro. E aqui eu vou seguir fazendo aumentos em toda a volta. E aí, no final dessa carreira, a gente vai terminar com 12 pontos baixos. Terminei aqui a segunda carreira com 12 pontos, tiro o marcador e aqui a gente volta puxando um pouquinho mais o fio do anel mágico para ele ficar aqui bem fechadinho. Agora, nós vamos para a nossa terceira carreira, onde a gente vai fazer a sequência de um ponto e um aumento por 6 vezes e terminar essa sequência aqui com 18 pontos baixos. Então, eu começo entrando aqui no primeiro ponto, faço um ponto normal sozinho e marco esse primeiro ponto. Então, a sequência é um ponto e um aumento. Eu já fiz um ponto, agora, então, eu faço aqui um aumento. Então, faço um ponto baixo, entro no mesmo ponto de base e faço o segundo. Vou seguir fazendo essa sequência aqui até o final. Finalizada a carreira de número 3, posso tirar o marcador e a gente vai para a carreira de número 4. A carreira de número 4, a gente vai fazer a sequência de 2 pontos e um aumento por 6 vezes e finalizar ela com 24 pontos baixos. Então, nesse primeiro ponto aqui, eu vou fazer um ponto baixo e no segundo também. São 2 pontos e um aumento. Então, fiz 2 pontos aqui, eu vou marcar o primeiro ponto que eu fiz e agora vou fazer o aumento da sequência. E vou seguir fazendo 2 pontos e um aumento por toda a volta aqui até terminar. Terminada a quarta carreira, agora nós vamos fazer a nossa última carreira aumentando a quantidade de pontos. Então, a nossa quinta carreira, a gente vai fazer aqui a sequência de 3 pontos e um aumento, repetir ela 6 vezes. E vamos finalizar essa carreira aqui com 30 pontos baixos. Então, a sequência começa com 3 pontos baixos. 1, 2, 3. Novamente, eu volto marcando sempre aqui o primeiro ponto que eu fiz, ó. E a sequência é 3 pontos baixos, depois um aumento. Então, eu já fiz os 3 pontos baixos e aqui agora eu faço um aumento. Vou seguir fazendo essa sequência por toda a volta aqui e já venho continuar com vocês. Terminei aqui a quinta carreira com os 30 pontos baixos. Como eu falei pra vocês, foi a última carreira aumentando. Então, agora, nós vamos seguir para aquela parte onde a gente faz as carreiras retas do trabalho, pra gente crescer aqui em altura a nossa bolinha. Então, agora, nós vamos fazer da carreira de número 6 até a carreira de número 11, fazendo sempre ponto sobre ponto, 30 pontos baixos em cada uma dessas carreiras. Então, vão ser 6 carreiras no total, de ponto sobre ponto, com 30 pontos baixos. E aí, a gente só vai simplesmente fazendo aqui ponto sobre ponto. Aqui eu fiz 2 pontos, ó, vou marcar o primeiro sempre. E vou seguir fazendo essas carreiras retas aqui. E daí, eu já volto para mostrar para vocês como é que ficou o trabalho e como é que a gente vai continuar a nossa cabeça. Aqui eu finalizei as 6 carreiras retas de 30 pontos baixos. E nesse momento, gente, nós temos 2 opções. A opção de utilizar olhinho com trava de segurança e a opção de fazer olhinho bordado. Eu vou fazer aqui com vocês o olhinho com trava e eu vou mostrar pra vocês como é que fica a opção com os olhinhos bordados, ó. Pra quem não tiver o olhinho ou preferir fazer o olhinho bordado,
ele fica assim. Aqui, independente se vocês forem fazer olhos bordados ou com trava, a gente vai colocar aqui os olhos entre as carreiras 8 e 9. Então, agora eu vou pegar aqui um alfinete, né, 2, e vou marcar a posição aqui com vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aí, para os olhinhos com trava de segurança, eu vou colocar aqui uma distância entre eles aqui de 5 pontos, mais ou menos, ó. Para começar a pôr os olhos, eu já separei, então, aqui os olhinhos, as travas, uma agulha de tapeceiro e também 2 pedacinhos de fio branco, porque a gente já vai fazer aqui também o detalhe do bordadinho branco no olho. Então, aqui, ó, eu já marquei com vocês, né, nos alfinetes, eu vou tirar o primeiro alfinete e vou, com a minha própria agulha aqui, abrir um pouquinho mais esse espaço entre os pontos para poder passar com mais facilidade o olho. Aí, a gente faz esse buraquinho aqui e insere aqui o olho e deixa ele na posição ainda sem colocar a trava, coloca só o olho por enquanto. Eu vou fazer isso nos dois. Já com os olhos colocados, ainda sem pôr a trava, eu vou pegar aqui minha agulha de tapeceiro, um pedacinho de fio branco, e aqui eu já vou deixar passado esse fiozinho pra gente fazer o detalhe branquinho do olho. Então, ó, eu entro aqui com a agulha na parte de cima, saio aqui atrás, aqui dentro, puxo o fio, deixo uma pontinha aqui sobrando pro lado de dentro. Agora, eu tirei a minha agulha e vou entrar na outra ponta aqui com ela, ó. Vou deixar esse fiozinho pra cá e vou entrar com a agulha agora aqui na parte de baixo do olho, ó. Sair aqui dentro também. Aí, eu passo a linha e eu não puxo de tudo. Eu deixo formar essa argolinha aqui. Vou deixar aqui as duas pontas de fio branco, ó, do mesmo lado. E vou travar o olho. Pra travar o olho, eu utilizo uma tampinha de caneta assim, ó. E aí, eu pego a travinha, coloco aqui e utilizo aqui a pontinha para travar. E agora, a gente vai ajeitar essas linhas aqui para deixar ela certinha aqui na lateral do olho. E a gente vai fazer esse trabalho com muita calma, ó, puxando a pontinha do fio, tanto a de cima quanto a de baixo, até ela ficar bem justinha aqui na lateral do olho, ó. Aí, eu gosto até de pôr assim, ó, o dedo aqui, a unha, para poder manter ela bem aqui no cantinho. E aí, aqui finalizado, ó, bem certinho rente ao olho, agora a gente pega essas duas pontas que ficaram aqui pra dentro da cabeça e a gente faz 2 nozinhos, ó. Cuidado não puxar muito nem apertar muito pra não entrar a linha ali pra dentro. Aí, se você quiser, você pode cortar aqui ou se não, só deixar tudo escondidinho aqui dentro da cabeça. E eu vou fazer o mesmo processo aqui no outro olho. Já feito aqui os 2 olhos, agora a gente vai começar o processo aqui de voltar a diminuir a cabeça, porque a gente vai agora fechar aqui a nossa bolinha. Então, eu finalizei ali na carreira de número 11, agora a gente vai pra carreira de número 12 e a gente vai voltar diminuindo o nosso trabalho. Então, agora, nós vamos fazer a sequência aqui de 3 pontos e uma diminuição e repetir ela por 6 vezes. E a gente vai finalizar essa carreira aqui com 24 pontos baixos. Então, vou começar fazendo 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. Novamente, quem quiser colocar o marcador, coloca sempre aqui, ó, no primeiro ponto que a gente fez. Então, agora eu vou fazer a diminuição aqui com vocês. Eu pego aqui a alcinha da frente do próximo ponto, a alcinha da frente do próximo, puxo a linha e fecho o ponto. E aqui eu fiz a diminuição. E vou seguir fazendo essa sequência aqui de 3 pontos e uma diminuição até o final da carreira e vou terminar aqui com 24 pontos baixos. Finalizei a carreira 12 e agora a gente vai fazer a carreira 13. Na carreira 13, a gente vai fazer aqui a sequência de 2 pontos e uma diminuição, também repetir por 6 vezes, e nós vamos terminar essa carreira aqui com 18 pontos baixos. Então, começo fazendo aqui os 2 pontos baixos, 1, 2, se você for marcar, marca aqui o primeiro ponto que você fez, e agora a diminuição. Alcinha da frente, puxo a linha e fecho o ponto. Vou fazer a sequência de 2 pontos e uma diminuição até o final. Terminei a carreira 13, já coloquei um pouquinho de enchimento aqui na peça, e agora nós vamos para a carreira 14, fazer a sequência aqui de 1 ponto e uma diminuição por 6 vezes. Então, vou começar fazendo aqui a primeira sequência com vocês, fazer o primeiro ponto
e na próxima uma diminuição. Pego a alcinha da frente, faço uma diminuição. E aí, se você quiser colocar marcador, você marca aqui o primeiro ponto. Essa carreira aqui, a gente vai finalizar ela com 12 pontos baixos. Terminei aqui a carreira 14, coloquei mais enchimento. E aqui, gente, se vocês conseguirem pegar a parte de baixo aqui da agulha e colocar assim para abrir um espaço no enchimento, é importante porque depois vocês vão entender melhor na hora que a gente for finalizar essa cabecinha para fazer esse detalhe aí para deixar ela articulada. Agora, a gente vai para a carreira de número 15, e a carreira de número 15 a gente vai fazer ponto sobre ponto, 12 pontos baixos, mas nós vamos fazer esses pontos aí em BLO, ou seja, nós vamos pegar somente a alcinha de trás do ponto. Então, o ponto, ele tem duas alcinhas. Nós vamos pegar só a alcinha aqui de trás, ó, e nessa alcinha aqui a gente vai fazer o ponto. Então, eu vou fazer 12 pontos baixos em cada um dessas alcinhas aqui de trás. Você pode usar marcador se quiser também, mas aqui, pra mim, não tem necessidade. Terminei a carreira, ó, e vou mostrar pra vocês como é que fica esse detalhe. A gente fica com essas alcinhas aqui demarcadas, porque elas vão nos ajudar depois a formar essa parte aí da cabeça pra fazer ela ser articulada. Agora, eu preciso fazer mais duas carreiras, que vai ser a carreira 16 e 17, de 12 pontos baixos, mas 12 pontos baixos normal, pegando aqui as duas alcinhas do ponto. Então, a gente vai seguir fazendo essas duas carreiras agora aqui de ponto sobre ponto com 12 pontos baixos. Terminei aqui essas duas carreiras e agora nós vamos fazer a nossa última carreira da cabeça, onde a gente vai fazer 6 diminuições seguidas. Então, eu vou pegar a alcinha da frente e a alcinha da frente do próximo, vou fazer uma diminuição e vou fazer aqui 6 no total. Já fiz a primeira, aqui eu vou ir contando, nem vou utilizar marcador. Vou acelerar o vídeo aqui enquanto eu faço, para vocês acompanharem. 2, 3, 4, 5 e 6. Terminei aqui a carreira, ficamos com 6 pontos baixos, e eu já posso cortar aqui o fio. E uma coisa que é importante falar aqui pra vocês é que a gente coloca enchimento em toda a cabeça, mas nesse pedacinho aqui em específico, ó, eu não coloquei enchimento, estão vendo? Eu não pus nada de enchimento. O enchimento terminou aqui, ó. Agora, eu vou colocar aqui o fio na agulha e vou terminar aqui fazendo um anel mágico invertido. Então, lembrando, eu não coloquei enchimento nessa parte aqui. Então, o anel mágico invertido, eu vou pegar todas as alcinhas de fora do ponto e vou passar a agulha uma por uma. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Aí, eu vou puxar aqui a linha pra fechar ali o buraquinho, né? Fechar o anel mágico. E agora, eu posso soltar aqui a linha da agulha, porque a gente vai fazer aqui juntos essa parte aqui da cabeça. Essa pontinha que a gente fez, a gente precisa pôr ela pra dentro, ó, ficar igual essa daqui que eu tô mostrando pra vocês. Então, a carreirinha em BLO vai ajudar a demarcar e aquela pontinha que a gente fez vai ficar ali pra dentro, escondidinha. Eu utilizo pra fazer esse processo uma pinça, porque eu acho que facilita o trabalho. Se você não tiver, você pode tentar fazer com o cabo da sua agulha, mas eu recomendo que você não faça com materiais muito pontudos, como, por exemplo, uma tesoura, porque a ponta da tesoura, ela pode perfurar o seu trabalho, a não ser que seja, por exemplo, uma tesoura sem ponta, né, ó. Inclusive, eu tenho uma aqui, se for uma tesoura sem ponta, aí dá pra você fazer esse processo. Com essa parte reta aqui da pinça, ó, eu dou uma fechadinha assim nela e vou colocando pra dentro essa parte aqui. Por isso que eu até falei pra vocês que se vocês conseguissem deixar um buraquinho ali no meio do enchimento, ia facilitar depois nessa hora. E aí, a gente vai colocando assim pra dentro, você pode ajudar assim também com a sua mão, ó, com o seu dedo. E aí, a gente pode pegar essa outra parte aqui da pinça e ir empurrando lá pra dentro. No comecinho vai ser mais difícil, mas depois que você empurra, ó, fica bem facinho, aí a gente só precisa ajeitar ali pra ficar bem certinho tudo pra dentro. Aí, essa parte fica mais fácil fazer aqui com a ponta da agulha. E aí, a gente cria aqui um espaço, né, onde a gente pode colocar aqui depois o nosso pescoço, que vai vir no corpinho. Aí, essa ponta aqui que sobrou de fio, a gente pode pôr aqui na agulha. Eu vou voltar aqui, ó, lá no buraquinho do anel mágico. Vou entrar com a agulha aqui, vou sair em qualquer lugar aqui da cabeça e vou puxar até pra ajudar a entrar mais pra dentro ali aquela parte. E aqui em cima eu só faço um arrematezinho, ó. Então, eu entro
na carreirinha de baixo, volto aqui no mesmo lugar onde tá saindo a minha linha, puxo, deixo formar essa alcinha, entro com a agulha aqui pra formar um nó e volto no mesmo buraquinho ali, sai em qualquer lugar pra esconder esse nozinho lá pra dentro, ó. E aí, esse fio tá aqui porque eu tinha usado pra marcar as carreiras, então também posso cortar ele. E a nossa cabecinha tá pronta, ó. Belezinha que ela já ficou. Agora, a gente vai pra parte do corpinho. Depois de terminado, então, aqui a parte da cabeça, antes de começar o corpinho, a gente precisa fazer os bracinhos. A gente vai pegar aqui as cores pra fazer o braço, que vai ser o tom da pele, e também a cor da roupa. Nós vamos começar o braço aqui pela cor da pele. Para fazer o bracinho, eu começo aqui fazendo um anel mágico. E eu vou fazer dentro desse anel mágico agora 7 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Terminei aqui os 7 pontos baixos, posso fechar o anel mágico. Eu já puxo bem, mas depois a gente aperta mais na segunda carreira. E agora, nós vamos fazer a segunda carreira. E a segunda carreira, nós vamos fazer a sequência aí de 3 pontos baixos e um aumento, depois mais 3 pontos baixos. E a gente vai finalizar com 8 pontos. Então, eu começo aqui no primeiro ponto. Eu não vou usar marcador, porque a peça é muito pequenininha. Então, eu vou ir fazendo e contando. 1, 2, 3 pontos. Eu dou uma pausa agora aqui no trabalho, ó, pra eu desvirar a mãozinha, pra já ficar mais fácil pra gente continuar crochetando, porque é uma peça bem pequenininha. Volto a agulha, então já tinha feito 3 pontos baixos, agora eu preciso fazer aqui um aumento. E finalizo essa carreira com 3 pontos baixos normais. 1, 2 e 3. Aí, agora, a gente pode fechar mais aqui o anel mágico, puxa bem esse fiozinho aqui do meio. E nós vamos trocar de cor para a cor da roupa, que no caso vai ser aqui a cor branca. Então, pra gente trocar de cor, eu vou desfazer esse último pontinho que eu fiz, ó, deixando só essas duas alcinhas. Se você tiver dificuldade de fazer isso, você pode desmanchar o ponto inteiro e começar ele de novo e parar aqui nessas duas alcinhas. E a gente vai fechar o ponto com a nova cor. Então, aí eu pego a cor branca e finalizo o ponto com a nova cor. Aqui a gente fez a troca de cor para a cor branca. Aí, eu dou uma ajustadinha aqui no fio bege, no fio branco também. E nós vamos fazer uma troca de cor marcadinha. Então, eu vou fazer aqui toda uma carreira, agora, em pontos baixíssimos, só em BLO. Ou seja, eu vou pegar só a alcinha de trás aqui dos pontos, ó. Vou fazer 8 pontos baixíssimos em BLO. Então, entro aqui e passo direto a linha. Terminei essa carreira, agora eu vou cortar aqui o fio bege, ó. E aí, essas duas pontinhas aqui da troca de cor, eu vou dar um nozinho pra ficar tudo bem arrematado. Então, vou fazer 2 nozinhos aqui. Aí, essas 3 pontinhas aqui, como elas ficaram grandes, eu vou diminuir um pouquinho com a tesoura aqui. E vou colocar esses fiozinhos aqui pra dentro da mãozinha. E agora, nós vamos aqui pra quarta carreira, onde nós vamos fazer 8 pontos baixos, mas em BLO. Então, nós vamos pegar só a alcinha de trás aqui, ó, desses pontos baixíssimos, e nós vamos fazer pontos baixos normais, ó. Só que pegando só na alcinha de trás. 8 pontos baixos. Então, vou terminar aqui e já volto pra falar pra vocês como que a gente vai finalizar. E depois dessa carreira aqui, nós vamos continuar fazendo carreiras de 8 pontos baixos, mas vão ser 8 pontos baixos normais, né? Pegando aqui o ponto inteiro. Então, a gente vai entrar aqui no ponto inteiro e continuar fazendo pontos baixos. E aí, nós vamos fazer agora a carreira 5, 6, 7 e 8 de ponto sobre ponto, fazendo 8 pontos baixos. Então, eu vou finalizar todas essas carreiras aqui, e aí o nosso bracinho vai estar pronto e a gente pode continuar. Terminei aqui as carreiras todas, ó, até a número 8. Agora, eu posso cortar aqui o fio e a gente tira essa linha e eu vou fazer com vocês aqui o arremate do ponto baixo falso. E aí, nós vamos fazer aqui o arremate. Então, eu vou pular o próximo ponto que eu tenho aqui, vou entrar no seguinte, aqui de fora, indo lá pra dentro, puxo a linha devagar até formar a primeira alcinha, trago essa linha aqui pra frente de novo, e agora eu vou entrar só nessa alcinha de trás aqui do último ponto. Vou puxar até formar aqui a segunda alcinha, ó,
E agora, essa linha eu trago aqui pra dentro e passo em algum lugar aqui da parte branquinha do braço. E aí, a gente pode tirar aqui a linha e tá feito o arremate. Então, nós precisamos aqui fazer os 2 bracinhos do Jesus. E agora, nós vamos começar a parte do corpinho. E para começar aqui a parte do corpinho, nós vamos utilizar 3 cores. Uma que vai ser a cor da sandália, a outra que é o tom da pele e a outra o tom da roupa. Aqui, gente, eu vou utilizar um tom de marrom, que vai ser um marrom um pouquinho diferente do marrom que depois eu vou utilizar para fazer o cabelo. Se você quiser utilizar o mesmo tom, não tem problema, mas às vezes é legal a gente fazer um tomzinho diferente só para dar essa diferenciada aí entre o chinelinho e a cor do cabelo. Então, eu vou utilizar esse fio aqui mais claro e eu vou começar fazendo aqui pela parte da sandália, onde a gente vai começar fazendo aqui um anel mágico. E dentro desse anel mágico, eu vou começar fazendo 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fecha o anel mágico. Posso puxar? E agora, nós vamos para a segunda carreira. Na segunda carreira, vou fazer aqui 7 aumentos. Então, vou fazer aumento em todos os pontos da carreira anterior. Nós vamos terminar aqui com 14 pontos baixos. Então, eu vou ir contando, não vou utilizar marcador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Terminei aqui. Agora, eu puxo novamente o fiozinho do anel mágico para fechar mais. E na terceira carreira, nós vamos fazer 14 pontos baixos, mas nós vamos fazer pontos baixos em BLO. Ou seja, a gente vai pegar somente a alcinha de trás dos pontos. Então, eu vou entrar aqui nessa alcinha de trás, ó, e vou fazer ponto baixo normal. Entro só na alcinha de trás e faço ponto baixo. Vou fazer 14 pontos baixos assim em BLO por toda a volta. Fiz os 14 pontos aqui, aí aqui com a parte de baixo da agulha, ó, eu desviro a peça pra gente deixar, então, essa marcação aqui do BLO, que são essas alcinhas aqui que ficam sobrando. Novamente, agora, eu vou fazer troca de cor. Então, eu vou desfazer meu último ponto, ó, deixando só 2 alcinhas aqui, eu volto a agulha e a gente finaliza ele com a cor da pele. Então, vou pegar aqui minha nova cor, colocar na minha mão e vou finalizar esse último ponto com essa nova cor. Aí, eu ajeito um pouquinho o fio marrom e o fio bege. E agora, aqui, eu vou fazer toda uma carreira de 14 pontos baixíssimos também em BLO. Então, eu vou entrar só na alcinha de trás, ó. E vou fazer pontos baixíssimos. Então, eu passo direto, ó. Eu entro na alcinha de trás, puxo a linha e passo direto. Da mesma forma que a gente fez lá no braço. Terminei aqui os 14 pontos baixíssimos, todos em BLO, né, na alcinha de trás. Vou cortar aqui o fio marrom, ó. E aí, eu amarro essas 2 pontinhas, esse fio um pouquinho maior do anel mágico. Esses fiozinhos aqui todos, eu posso já escondendo aqui pra dentro do pezinho, ó, pra não ficar me atrapalhando depois. Já podemos deixar ali o fio marrom de lado. E agora, a gente vai para nossa quinta carreira. E na quinta carreira, nós vamos de novo trabalhar em BLO, somente na alcinha de trás. E a sequência que a gente vai fazer é de 4 pontos baixos, depois 3 diminuições seguidas, finalizamos com 4 pontos baixos, todos em BLO. Então, sempre entrando aqui na alcinha de trás, vou começar fazendo os 4 pontos baixos. 1, 2, 3... Até aqui, a gente fez normal. Agora, na hora da diminuição, vai ficar só um pouquinho diferente do que a gente tá acostumado, porque nós estamos trabalhando aqui em BLO. Então, para fazer a diminuição, ó, a gente entra na alcinha de trás do ponto, puxa a linha e, novamente, entra na alcinha de trás do próximo ponto, ó, e puxa a linha. E aí, a gente fica com 3 alcinhas na agulha. E aí, a gente fecha o ponto passando pelas 3 alcinhas. Aqui, a gente fez uma diminuição. Então, nós precisamos fazer 3 diminuições seguidas. Então, vou fazer isso novamente, ó. Eu entro na alcinha de trás do ponto e puxo a linha. Na alcinha de trás do próximo ponto e puxo a linha. Com as 3 alcinhas na agulha, eu fecho o ponto e termino a diminuição. E vou fazer aqui a minha última diminuição. Puxo a linha,
puxo a linha, só na alcinha de trás e fecho o ponto. E agora, a gente termina essa carreira aqui fazendo 4 pontos baixos em BLO. 1, 2, 3 e 4. E aí, terminada essa carreira, que foi a número 5, agora nós vamos fazer a 6 e a 7, com 11 pontos baixos, cada um fazendo ponto sobre ponto normal. Então, essa carreira que a gente finalizou agora, a gente acabou com 11 pontos baixos. E agora, as duas próximas, a gente vai seguir fazendo ponto sobre ponto, 11 pontos baixos, ó. Pegando o ponto cheio normal. Terminei aqui as duas carreirinhas e, ó, a gente já criou aqui um formatinho de um pezinho, olha que bonitinho que fica. E agora, gente, nós vamos trocar de cor pra cor da roupa. Então, vou trocar de cor pra cor branca. Vou voltar com a agulha nas duas alcinhas e vou terminar esse ponto com a cor branca. Então, fecho o ponto aqui com a cor branca, dou uma ajeitadinha nessas duas linhas aqui, ó. E agora, eu vou fazer a minha última carreira aqui, fazendo ponto sobre ponto, 11 pontos baixos. E aqui eu não vou fazer troca de cor diferente, eu vou fazer uma troca de cor normal. Então, eu vou só seguir fazendo aqui pontos baixos, ponto sobre ponto, até finalizar essa carreira aqui. E aí, a gente continua. Agora, gente, na primeira perninha, a gente pode cortar esse fio e arrematar o trabalho. E aí, a primeira perninha, ó, depois que a gente cortou o fio, a gente tira aqui a linha e nós vamos fazer o mesmo arremate que eu ensinei pra vocês lá na mãozinha, do ponto baixo falso. Então, eu volto aqui a linha na agulha, pulo o próximo ponto, entro aqui no próximo, puxo a linha, trago a linha pra frente de novo e entro novamente aqui atrás, pegando a alcinha de trás, ó. E fecho ali o ponto baixo falso. Aí eu posso voltar com essa linha aqui em qualquer pontinho da perna, porque depois a gente arremata ela. E agora, eu venho só com um punhadinho de enchimento pra colocar principalmente nessa partezinha de baixo aqui do pé. Então, eu pego o enchimento, faço uma bolinha assim, ó. Eu apoio essa base retinha do pé no chão. E com o auxílio de uma pinça, ou até mesmo da bundinha aqui da agulha, ou de um lápis, você vai colocando o enchimento aqui na base do pezinho. E é importante você colocar enchimento aqui, ó, nessa pontinha também. Não pode ser muito, mas a gente precisa lembrar de colocar para manter o formato da peça. Então, aqui você finalizou a primeira perninha, onde a gente fez esse arremate e o ponto baixo falso. Para fazer a segunda perninha, a gente vai repetir exatamente a mesma receita. Então, é só você voltar aí um pouquinho o vídeo, fazer tudo de novo, porém, você não vai cortar o fio. Você vai deixar a perninha presa aqui ainda no seu novelo branco, estão vendo? Essa aqui já é a minha segunda perninha. Agora, nós vamos continuar a partir daqui, então, por isso que eu não corto a linha, a juntar essas duas perninhas para começar a subir o corpo. Então, como eu preciso juntar essas duas perninhas assim, ó, essas pontinhas que tem aqui do pezinho, precisam ficar viradas pra frente, isso é muito importante, ó. Então, as duas pontinhas do pé precisam ficar viradas pra frente, então, a gente precisa unir elas aqui pelo meio, ó, estão vendo? E a minha carreira terminou aqui atrás. Então, eu vou fazer mais 3 pontos baixos nessa última perninha aqui que a gente fez, pra gente alcançar o meio da lateral aqui da perna, ó, vou mostrar pra vocês. Vou fazer mais 3 pontos baixos aqui na cor branca. 1, 2 e 3. Agora, quando a gente ajeita aqui a perninha, ó, estão vendo aqui essa curvinha dela tá pra frente? E a minha carreira terminou bem na lateral aqui da parte de dentro da perninha. Porque agora a gente vai poder juntar as duas assim e os dois biquinhos aqui do pé vão ficar virados pra frente. Então, fiz esses 3 pontos baixos e agora, antes da gente juntar as perninhas, nós vamos fazer aqui 2 correntinhas para que as perninhas tenham um espacinho entre uma e outra, ó. E agora, eu vou juntar na primeira perninha de todas que a gente fez. Então, como que eu vou juntar, ó? Esse aqui foi o ponto baixo falso que eu fiz. Vou mostrar pra vocês, ó. Esse foi o ponto baixo falso que eu fiz. Então, eu vou contar 3 pontinhos antes dele. 1, 2 e 3. E aí, exatamente aqui, ó, eu vou fazer a junção das pernas. Então, eu entro com a minha agulha aqui, volto lá a minha linha aqui na minha mão, e aqui eu vou fazer um ponto baixo. Fiz um ponto baixo. Eu tô fazendo com calma aqui com vocês, mas se vocês não entenderem, é só voltar aí um pouquinho o vídeo e assistir de novo. Esse primeiro ponto que eu fiz vai ser o primeiro ponto da nossa 9ª carreira. Então, eu vou colocar um marcador aqui, é importante você colocar esse marcador para você não se perder. Então, aqui a gente começa a junção do corpo e começa também a 9ª carreira.
Porque as duas perninhas, nós terminamos elas lá na 8ª carreira. Então, agora a gente vai fazer 11 pontos baixos em cima dessa perninha. Nós já fizemos o primeiro, então a gente vai continuar fazendo até totalizar 11. Então, vamos fazer aqui o segundo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Terminei os 11 pontos dessa perninha. Agora, lembra que a gente tinha feito duas correntinhas aqui para separar as perninhas? Então, em cima dessas duas correntinhas, eu vou fazer 2 pontos baixos. Então, eu vou entrar em cima aqui dessa primeira correntinha, vou pegar só a alcinha, ó. Faço um ponto baixo aqui em cima. E na alcinha aqui da próxima correntinha aqui, vou fazer mais um ponto baixo. E aí, a gente chegou na outra perninha aqui. Novamente, nós vamos fazer 11 pontos baixos em cima dessa perninha, ó. Aqui foi o último ponto baixo que eu fiz. Então, eu começo nesse daqui, ó. E a partir daqui, a gente tem que contar 11 agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. E finalizado aqui os 11 dessa perninha, nós chegamos novamente nas duas correntinhas do meio da perna. E a gente precisa fazer mais 2 pontos aqui para alcançar o nosso marcador. Então, nas alcinhas aqui das correntinhas, ó, aqui tem uma. Eu vou fazer um ponto baixo. E aqui eu tenho a outra alcinha da correntinha, ó. Faço o segundo ponto baixo. E a gente finaliza essa carreira aqui com 26 pontos baixos. Agora, a gente vai continuar para a próxima carreira, que é de número 10. Então, aqui foi importante a gente usar o marcador, ó, para você não se perder agora na hora de começar a próxima carreira. Então, você tira aqui o marcador, o meu até caiu. E aqui, exatamente onde estava marcando o meu primeiro ponto, eu vou começar a carreira de número 10. Fiz o primeiro ponto, já marco ele aqui de novo. E essa carreira aqui eu vou fazer uma carreira de 26 pontos baixos, fazendo ponto sobre ponto. E aí, eu vou continuar fazendo aqui. Quando terminar, eu volto pra gente continuar a próxima carreira. Terminei essa carreira e a próxima carreira, nós vamos fazer ela também com 26 pontos baixos, mas agora nós vamos fazer 26 pontos baixos em BLO. Então, eu vou pegar só a alcinha de trás do ponto. E vou fazer 26 pontos baixos dessa forma, ó, pegando a alcinha de trás do ponto, faço ponto baixo, fazendo ponto sobre ponto, 26 pontos baixos em BLO. Realizei a carreira 11, ó, em BLO, e aí a gente ficou com essas alcinhas aqui à mostra. E agora, a gente vai começar a carreira 12, e a carreira 12 a gente vai fazer a sequência de 5 pontos baixos, uma diminuição, depois 11 pontos baixos e uma diminuição, e terminar com 6 pontos baixos. Então, vou começar primeiro fazendo esses 5 pontos baixos, ó. Normal agora. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, a gente vai fazer aqui na lateral, né? A primeira diminuição. Então, a alcinha da frente e a alcinha da frente. Puxo a linha e fecho o ponto. E agora, a gente segue fazendo 11 pontos baixos normal. 1, e agora, aqui na lateral de novo, a gente vai fazer mais uma diminuição. Alcinha da frente, alcinha da frente. Faço a diminuição. Vou finalizar aqui com 6 pontos baixos. E a gente vai ficar aqui no total com 24 pontos. Bom, gente, aqui eu já terminei a carreira de número 12, então, né, que a gente finalizou ela com 24 pontos baixos. E aí, eu já fiz também a carreira 13 e a carreira 14, que são também com 24 pontos baixos. Então, a carreira 13 e 14, a gente faz duas carreiras aí de ponto sobre ponto, as duas de 24 pontos baixos. Então, eu já terminei essas carreiras aqui. E agora, chegou o momento que nós vamos fazer a união dos braços aqui no nosso corpinho. Falei pra vocês que tem duas formas de fazer, né? Dá pra fazer o amigurumi aí com o agarradinho, que é esse acessório aqui pra amigurumi que a gente tem. Ou você pode fazer também o amigurumi normal, com os bracinhos na lateral, como a gente tá acostumado. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês a versão com o agarradinho, né? Do abraçadinho. E vou falar pra vocês também a opção aqui de colocar os bracinhos do lado. E pra quem quer fazer o bracinho tradicional aqui na lateral, vocês podem fazer, né, da mesma forma que eu vou fazer, porém, colocar eles aqui na lateral. Ou vocês podem deixar os bracinhos de lado
e depois costurar eles no corpinho da maneira como a gente tá acostumado também a trabalhar nos amigurumis normalmente. Então, vou começar aqui a fazer com vocês o bracinho do formato agarradinho. Então, na nossa próxima carreira aqui, que é a carreira de número 15, eu vou começar fazendo aqui 7 pontos baixos normal. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Depois que eu fiz esses 7 pontos normais aqui, eu já vou começar a união do meu primeiro braço. Então, agora, eu vou começar a juntar o bracinho. Como o bracinho terminou aqui com 8 pontos baixos, eu vou juntar 4 pontos nessa carreira de agora, que é a carreira 15, e depois vou juntar os outros 4 pontos que sobraram na carreira 16. Então, vou começar juntando aqui o primeiro bracinho. Essa troca de cor que a gente fez, ela não aparece muito, mas de qualquer forma eu vou deixar ela virada aqui pra dentro. E vou começar a juntar meu braço. Então, eu pego aqui um pontinho do braço. Pego também um ponto do corpo, que é o próximo ponto aqui. E nesses 2 pontos aqui que eu peguei, eu vou fazer um ponto baixo. Eu vou repetir isso 4 vezes, em cima de 4 pontos do bracinho. Então, já fiz a primeira vez. Vou entrar, ó, no próximo pontinho aqui do braço e também no próximo pontinho aqui do corpo e faço um ponto baixo pela terceira vez, ó. Terceiro pontinho aqui do braço e mais um pontinho aqui do corpo. Fiz meu terceiro ponto e agora o quarto e último, ó. Peguei um ponto do braço e vou pegar aqui um ponto do corpo. Aí, eu vou fazer 2 pontos baixos aqui direto no corpo pra dar o espacinho de um braço pro outro. E, novamente, vou unir o próximo braço, da mesma forma que eu acabei de fazer. Então, eu deixo a troca de cor aqui virada pra dentro. E vou pegar aqui 4 pontos do braço, juntando com 4 pontos do corpo. Já peguei um ponto do bracinho, vou entrar aqui no próximo ponto do corpinho, ó, que é esse aqui. Faço um ponto baixo. Entro aqui num ponto e num ponto, faço meu segundo ponto baixo, entro no terceiro ponto do braço, mais um ponto do corpo, e aqui mais um ponto do braço, mais um ponto do corpo, fiz 4 pontos baixos, unindo aqui os braços. Se você quiser colocar os braços nas laterais, é só você posicionar eles nas laterais, né? Contar aqui os 4 pontos baixos e deixar eles posicionados aqui na lateral. Ou então, como eu falei pra vocês, vocês podem costurar o braço no final. Então, vocês seguem fazendo o corpo normalmente, né? Aí seriam as carreiras aí 15 e 16 com 24 pontos baixos, ponto sobre ponto. E aí, você deixa o bracinho de lado, quando você terminar o amigurumi, você costura como a gente tá acostumado a fazer. Então, aqui já juntei o segundo bracinho. Pra terminar essa carreira, eu volto aqui no corpo fazendo novamente mais 7 pontos baixos. Já fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Terminei a carreira 15 e agora nós vamos para a carreira 16. Na carreira 16, agora nós vamos juntar os outros pontos que sobraram aqui nos braços nessa carreira. Então, novamente, eu começo fazendo 7 pontos baixos aqui no corpo, normal. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E agora, eu vou trabalhar um pouquinho diferente. Eu vou fazer pontos baixos em cima desses 4 pontos do braço que sobraram. Porque eu quero que essa aberturinha aqui do braço, ó, permaneça aberta. Então, eu vou continuar meu trabalho, ao invés de eu seguir por aqui, eu vou passar por cima aqui dos pontos do braço, volto no corpo, passo por cima dos pontos do braço e continuo. Então, fiz 7 pontos baixos e agora eu vou fazer 4 pontos baixos aqui nesse braço. Então, eu entro aqui, ó, no próximo ponto baixo do braço e vou fazer 4 pontos em cima aqui de cada pontinho que sobrou do braço, ó. Próximo ponto do braço, próximo ponto, eu tô pegando ponto só do braço, gente, ó. E aqui o quarto ponto do braço. Porque daí a gente permanece, ó, com essa aberturinha aqui, que é onde a gente vai pôr ali a pinça depois. Depois dos 4 pontos do braço, a gente volta no corpo e faz aqui os 2 pontos baixos do corpo. E aí, eu chego no próximo braço. Então, vou continuar fazendo pontos baixos aqui nesses 4 pontinhos que sobraram do braço, ó. 1, 2, 3 e 4. E aí, novamente, eu volto aqui no corpo
e finalizo essa carreira 16 aqui, fazendo 7 pontos baixos normais aqui no corpo. Depois que eu terminei a carreira 16, eu coloquei um pouquinho de enchimento, gente, aqui, ó, nas perninhas, estão vendo? E eu também já vou aproveitar para colocar um pouquinho de enchimento no corpo. Então, faça uma bolinha assim com o enchimento. Aí, se você tiver uma pinça ou até mesmo a pontinha da agulha para te ajudar, você deixa esse enchimento aqui para baixo, ó, do corpo. Posiciona ele lá embaixo, porque depois a gente já vai colocar aqui a pinça do agarradinho, ó. Nós ficamos com os 2 buraquinhos do braço, estão vendo? Aqui e aqui. Aí, quem for utilizar o acessório do agarradinho, já pode colocar aqui a pinça, ó, dentro dos 2 bracinhos. Essa parte redondinha fica pra dentro mesmo, e essa parte da pinça também, porque depois a gente vai apertar ele por aqui. Aí, a gente deixa ela ajeitadinha aqui pra baixo, pra gente fazer a nossa próxima carreira. E a próxima carreira, que é a carreira de número 17, nós vamos fazer uma carreira toda em diminuições. Então, vai ser uma carreira que a gente vai fazer 12 diminuições, terminar ela com 12 pontos baixos. Então, eu já começo fazendo aqui no primeiro ponto a diminuição, ó. Faço uma. Quem quiser usar marcador, marca o primeiro ponto. Eu vou ir contando aqui. Já faço 2. E aí, essa carreira vai ser um pouquinho mais chatinha, porque a gente vai ter que ir empurrando aqui esse agarradinho pra baixo, pra não atrapalhar a gente na hora de fazer. Mas é só ir fazendo com calma, que dá tudo certo. Ó, com esse dedo aqui, eu empurro ele pra baixo e aí facilita na hora de fazer as diminuições. 3, 4, 5. Vai lembrando de deixar a pinça do agarradinho pra dentro do corpinho já. 6. Essa parte aqui, ó, que tá os bracinhos, ela fica um pouquinho engruvinhadinho os pontos. Então, você precisa tomar cuidado pra ver se você tá pegando todos os pontos certinho. 7, 8, 9, 10. Eu vou parar aqui na 11ª diminuição, fiz 11 diminuições, porque na última nós vamos trocar de cor. Então, eu vou esperar aqui só pra gente já fazer a troca de cor aqui juntos. E mostrar pra vocês de novo, ó, a pinça tem que terminar por dentro do amigurumi, estão vendo? Depois, se a gente precisar pôr um pouquinho mais de enchimento, a gente utiliza uma pinça ou alguma coisa mais pontuda pra poder colocar o enchimento ali nas laterais que sobrarem. E aí, eu vou fazer a última diminuição aqui com vocês. Depois, a gente já vai fazer a troca de cor. Então, a última diminuição, eu faço ela, mas não finalizo, porque daí a gente já vai fazer aqui a troca de cor. Então, deixo as 2 alcinhas aqui na agulha e finalizo com a cor da pele. E aí, novamente, eu puxo aqui, ajeito os fiozinhos, né, o bege e o branco, pra ficar ajustadinho. E agora, eu vou fazer essa carreira aqui toda em pontos baixíssimos em BLO. Então, vão ser 12 pontos baixíssimos em BLO. Eu entro aqui só na alcinha de trás, ó. Puxo a linha, passo direto. E vou fazer toda essa carreira em pontos baixíssimos em BLO. Entro só na alcinha de trás. Puxo a linha e faço aqui o ponto. E aí, eu vou terminar essa carreira, já volto pra mostrar pra vocês como que nós vamos fazer as próximas. Aí, quando a gente termina aqui a carreira, né, eu corto o fio branco. E aí, as 2 pontinhas do fio aqui da troca de cor, eu dou 2 nozinhos. E escondo eles pra dentro aqui da peça. Se vocês acharem que precisa pôr mais enchimento, a gente coloca agora. E aí, você utiliza uma pinça, ó, pra alcançar aqui as laterais aqui do corpinho. Pronto, já coloquei um pouquinho mais de enchimento. E aqui já dá pra gente fazer o teste, ó, do agarradinho. Apertando aqui a pinça por dentro, ó. Ele tem que abrir e fechar assim. E agora, a gente já pode continuar para nossa próxima carreira. E nessa carreira aqui, nós vamos trabalhar novamente em BLO. Posso deixar meu fio branco de lado. E a gente vai começar aqui fazendo 2 pontos baixos. Lembrando que essa carreira vai ser toda em BLO. Então, eu vou entrar aqui só nessa alcinha de trás. Vou fazer 2 pontos baixos. Então, fiz um, entro na alcinha de trás do próximo e faço o segundo ponto baixo.
Agora, eu vou fazer aqui uma diminuição. Então, é aquela diminuição que eu mostrei pra vocês. A gente entra na alcinha de trás aqui do ponto, puxa a linha, novamente, entra na alcinha de trás aqui do próximo ponto, puxa a linha, eu fico com 3 alcinhas. E aí, eu fecho o ponto passando por todas elas. Fiz uma diminuição. Agora, eu vou fazer 4 pontos baixos. Então, entro na alcinha de trás e faço o ponto. Vou fazer 4 pontos baixos todos em BLO. 2, 3, 4. Agora, vou fazer outra diminuição aqui. Pego a alcinha de trás, puxo a linha. A alcinha de trás do próximo, puxo a linha e fecho passando pelas 3 alcinhas. Vou terminar fazendo 2 pontos baixos aqui em BLO. 1, 2. E aí, eu terminei essa carreira aqui com 10 pontos baixos. Agora, eu vou fazer 2 carreiras de 10 pontos baixos cada uma. Ponto sobre ponto, normal, e já volto aqui. Fiz as 2 carreiras aqui de 10 pontos baixos, porque a gente cresceu aqui o pescoço. E agora, eu vou fazer a última carreira com 4 diminuições. A gente vai fazer 4 diminuições seguidas. 1, 2, 3 e 4. E aí, eu posso cortar aqui minha linha, puxar o fio, e a gente vai preencher com enchimento aqui esse pescocinho. Aí, aqui é legal utilizar o auxílio de alguma coisa que tenha ponta, pra você conseguir colocar aqui dentro. Se você não tiver, vai colocando aos poucos, conforme você vai fazendo as carreiras. Deixa esse pescoço bem firminho, porque depois a gente vai encaixar ele lá na cabecinha. Lembra que nós fizemos a cabecinha pra fazer de encaixe? Porque lembrando que nós vamos fazer aqui uma cabecinha articulada. Já enchi bem aqui meu pescocinho, ele já tá bem firminho, ó. E eu vou fazer aqui o fechamento, o arremate com o anel mágico falso. Coloco a linha na agulha. Sobraram aqui 6 pontos, então preciso pegar 6 alcinhas aqui de cada um dos pontos. Ó, só a alcinha da frente, eu vou passando uma por uma. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Aí, eu puxo o fio, volto aqui com a minha linha bem no meio, saio aqui atrás na parte bege, puxo a linha pra fechar bem aqui o anel mágico e vou fazer o arremate, ó. Entro um pontinho abaixo e saio no mesmo ponto que a linha tá saindo, puxo o fio, deixo essa argolinha se formar, entro com a agulha aqui dentro, faço um nozinho, aperto bem, volto aqui no mesmo buraquinho e saio em qualquer lugar agora aqui, pra esconder o nozinho lá pra dentro, ó. Aí, o nozinho se esconde, eu posso cortar esse fio aqui. E aí, a estrutura base aqui, o corpinho do Jesus tá pronto, lembrando que a gente pode, ó, já testar aqui, pra ver se tá funcionando a nossa pinça. E daqui a pouco nós vamos fazer um encaixe aqui da cabeça. Mas antes disso, nós vamos continuar para fazer a saia da roupinha do Jesus. Para fazer a saia, eu vou voltar aqui com o fio branco. Então, eu vou fazer um nó corrediço, faço uma voltinha na linha, puxo a linha para dentro e prendo. E aqui eu vou prender esse fio nas alcinhas de trás aqui que sobraram daquela carreira que a gente fez em BLO. Então, eu vou pegar exatamente aqui essa última alcinha, ó. Aqui é onde a gente tem a diferença das carreiras. Aqui eu tenho a última alcinha e aqui eu tenho a primeira alcinha. Eu vou começar na última alcinha aqui pra diminuir um pouquinho esse degrau. Aí, eu entro com o nó corrediço que eu fiz, né? Puxo a linha e prendo ela aqui. Agora, eu volto na mesma alcinha aqui e vou fazer um ponto baixo. Daí, eu puxo a linha e faço um ponto baixo. Agora, aqui, eu vou entrar na próxima alcinha, que é essa daqui, e eu vou levando esse fiozinho junto pra ele já ficar arrematado. Faço aqui meu segundo ponto baixo. Entro aqui na próxima alcinha e faço mais um ponto baixo. Nós vamos fazendo ponto baixo em todas essas alcinhas livres aqui, que ficaram naquela carreira que nós fizemos. Então, a gente vai fazendo ponto baixo em todas as alcinhas. Na hora que a gente chegar aqui na lateral, vou mostrar pra vocês, ó. Qualquer parte da lateral, não tem muito erro, não. Na hora que a gente chegar aqui na lateral, nós vamos fazer um aumento. Então, aqui, nessa alcinha aqui, eu vou fazer um aumento, ou seja,
Vou fazer 2 pontos baixos aqui na mesma alcinha. Aí, eu volto na mesma alcinha e faço mais um ponto baixo. E depois, continuo fazendo pontos baixos normalmente, um ponto baixo em cada alcinha. Eu só vou dar uma pausa aqui, ó, pra puxar um pouquinho esse fio, ó, ajustar ele ali. E assim que eu faço isso, ajusto um pouco esse fio, eu já pego a tesourinha bem rente aqui, já corto, cuidado pra não cortar o seu ponto. E eu vou continuar fazendo pontos baixos até eu chegar novamente aqui na lateral. Aqui na lateral, em uma dessas alcinhas, eu vou fazer novamente um aumento e vou terminar o trabalho fazendo ponto baixo em cada uma das alcinhas. E aí, eu preciso terminar essa carreira aqui com 28 pontos baixos. Agora, nós terminamos essa carreirinha aqui, nós vamos fazer mais 2 carreiras com 28 pontos baixos cada uma. Então, eu vou voltar aqui, ó, no primeiro ponto que eu fiz, que foi esse. Vou fazer um ponto baixo. Quem quiser utilizar marcador, marca esse primeiro ponto. E eu vou fazer aqui mais 2 carreiras de ponto sobre ponto com 28 pontos baixos. Fazendo pontos baixos normal. E eu vou terminar, depois volto pra mostrar pra vocês. Deixei o corpinho de lado aqui um pouquinho, só pra gente fazer os detalhes aqui do rostinho do Jesus. Falei pra vocês que vocês podem fazer o olhinho bordado ou o olhinho com trava de segurança. E aqui eu já bordei o nariz, a orelhinha e as sobrancelhas. A sobrancelha, gente, não tem segredo, ó, é só passar um fiozinho na diagonal aqui, vou deixar bem certinho assim pra vocês olharem como que eu fiz. E o nariz eu peguei 2 pontinhos aqui entre os olhos, estão vendo? Agora, eu vou bordar com vocês a orelha, porque tanto o nariz quanto a orelha seguem a mesma técnica. Então, eu vou mostrar pra vocês a orelha, vocês vão aplicar aí pra fazer as 2 orelhas dessa forma e também o nariz. A única diferença, eu vou mostrar pra vocês, que a orelha eu faço mais voltinhas pra ela ficar assim curvadinha. E o nariz eu faço menos pra ele ficar assim retinho. A orelhinha, gente, ó, eu fiz 1, 2, 3 pontinhos pro lado dos olhos. Então, aqui, 1, 2, 3 pontinhos pro lado dos olhos. E eu vou pegar 2 carreiras, ó, da mesma cor que você usou pra fazer a pele. Você puxa a linha e deixa uma pontinha aqui sobrando. Aí, a gente volta e vai passar uma vez aqui essa linha, ó. Passar a linha aqui uma vez. Passei assim, ó, a linha reta uma vez. E agora, nós vamos dar voltinhas ao longo dessa linha que a gente passou. Então, eu entro com a minha agulha, ó, embaixo dessa linha que eu acabei de passar. E vou dando voltinhas, ó. Então, eu passo aqui, dou uma voltinha. Entro por baixo da linha de novo, e aí eu formo uma voltinha. E a gente vai fazendo várias voltinhas dessa ao longo da linha pra formar a orelha. E é isso que eu falei pra vocês. A orelha, eu passei mais voltinhas pra ela ficar curvadinha. E o nariz, eu fiz menos voltinhas pra ele ficar mais retinho. Então, eu vou passando aqui. E aí, é legal vocês contarem quantas voltinhas vocês fizeram na orelha, para as 2 ficarem do mesmo tamanho. Então, aqui eu dei 8 voltinhas, ó. Aqui eu já fiz 2, 4, 5. Vou fazer a sexta. Mais uma, 7. E agora, a última voltinha, ó. Por isso que eu falei pra vocês que ela fica encurvadinha, ó. Porque a gente põe várias voltinhas nela. Agora, as 2 pontinhas estão aqui desse lado, eu vou dar um nozinho. Aí, eu volto as linhas aqui pra agulha e escondo esse nozinho pra dentro. Aí, eu volto no mesmo buraquinho, saio em qualquer lugar da peça até o nozinho ali se esconder. E aí, aqui, eu vou fazer a mesma coisa com essa outra ponta de linha. Esses fiozinhos aqui eu posso cortar. E tá feita a orelhinha, ó, dos 2 lados. E aí, como eu falei pra vocês, a mesma técnica eu usei aqui pro nariz. Olha que fofinho que ficou o nosso rostinho. Depois que nós já fizemos a parte do corpo e da cabeça, tem alguns outros detalhes que a gente precisa fazer aqui do nosso Jesus. Então, vou mostrar pra vocês aqui e vou deixar escritinho a receita, porque é bem facinho de fazer e não tem segredo. O primeiro que a gente vai fazer é essa faixa, que vai aqui no corpinho dele. E aí, a gente começa fazendo 31 correntinhas
pula a última que a gente fez e volta fazendo 30 pontos baixos. Eu vou finalizar ela aqui com vocês porque nós vamos fechar ela aqui juntos. Então, você corta o fio e deixa um pedacinho de linha pra gente fazer a costura. Aí, eu ponho a agulha de tapeceiro aqui na ponta mais longa e eu vou fechar aqui a faixa, ó. Aqui ela tá do lado direito, virado pra cima. Eu vou fechar aqui as duas pontinhas, uma extremidade na outra. Então, o meu fio tá saindo aqui, ó, do último ponto que eu fiz. E eu vou entrar nesse pontinho aqui, ó. Que é o primeiro de todos, né, ali da faixa, ó. E aí, cuidado pra na hora de você costurar, não torcer a faixa, né, ela não ficar torcida. A minha tá aqui certinha, ó, com o lado direito virado pra cima. E eu vou passar mais uma vez. Então, agora eu vou voltar aqui, ó, no último ponto. E passar mais uma vez nesse pontinho de cá, ó. Aí, eu prendi aqui um dos lados. Agora, eu vou sair aqui nessa alcinha aqui, ó. Nessas duas alcinhas aqui da lateral. E vou pegar essa alcinha aqui, ó. Do lado de lá. E vou juntar. Vou voltar novamente aqui pro lado de cá. E aqui não tem segredo, gente. É só juntar as duas extremidades ali costurando. Pode ser do jeito que você preferir costurar. Não tem segredo. Agora, ó, eu vou virar aqui do lado do avesso. Aqui, com esse fio que eu acabei de fazer a costura, eu vou pegar uma alcinha mais próxima que eu tiver. Vou puxar a linha, deixar formar uma argolinha, passo com a agulha por dentro e prendo fazendo aqui um nozinho. E agora, eu vou voltar, ó, por entre essas alcinhas aqui, ó, da parte de trás do trabalho e esconder essa linha. Vou fazer isso com essa linha e depois com essa outra linhazinha aqui também. Já escondi aqui as linhas da parte do avesso, né? Aí, você desvira e tá pronto, ó, tá costurada aqui a nossa faixinha, que depois vai aqui no corpinho do Jesus. Vou deixar ela aqui de lado e vou mostrar pra vocês agora a parte do cabelo e da barba. Pra fazer a barba do Jesus, também não tem segredo, nós vamos fazer uma faixa novamente. E aí, vou deixar aqui escrito pra vocês também a receita, mas a gente começa fazendo 18 correntinhas, a gente pula a última corrente e volta fazendo 17 pontos baixos. E aí, a gente fica com essa faixinha aqui, essa tirinha, que depois vai ser aqui a barba do Jesus. E agora, nós vamos começar a fazer o cabelo. Pro cabelo do Jesus, eu já iniciei aqui o trabalho, vou deixar escrito também pra vocês, mas também não tem segredo, a gente começa fazendo um anel mágico com 7 pontos baixos dentro do anel mágico. Depois, a gente vai para a segunda carreira e a gente faz a segunda carreira com 7 aumentos. Então, a gente faz um aumento em cada ponto de base e termina a segunda carreira com 14 pontos baixos. E agora, a partir daqui, nós vamos começar a fazer as mechas do cabelo. Então, eu vou voltar a minha linha aqui na agulha. Lembrando, gente, que eu falei pra vocês que eu utilizei um tom de marrom, ó, diferente da sandália. Ele é um pouquinho mais escuro, mas você pode utilizar aí a cor que você preferir. Nós vamos começar agora a primeira mecha logo em seguida. Então, nós vamos começar agora fazendo 16 correntinhas. Então, a partir daqui eu já começo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Terminei as 16 correntinhas. Agora, eu vou pular a última correntinha aqui que eu fiz, volto na próxima fazendo ponto baixo. E aí, eu vou fazer 15 pontos baixos, um ponto baixo em cada alcinha aqui das correntinhas. 2, ó, tô fazendo aqui o segundo, entro na próxima alcinha da correntinha, faço o terceiro, vou fazer pontos baixos por toda essa extensão aqui das correntinhas, vou finalizar um total de 15 pontos baixos. Terminei os 15 pontos baixos aqui, e aqui eu concluí, ó, a minha primeira mecha do cabelo. Essa é a primeira mecha. Agora, eu vou fazer a segunda mecha. Então, antes de eu iniciar a próxima mecha, eu venho aqui, ó, no próximo ponto que nós temos, e prendo essa mecha aqui, nesse círculozinho que eu fiz, com um ponto baixíssimo. Nós vamos fazer isso em todas as mechas. Então, eu preciso começar fazendo 5 mechas iguais a essa daqui. Então, vou repetir esse trabalho aqui mais 4 vezes, porque eu preciso de 5
e eu já fiz uma aqui com vocês. Então, eu vou continuar fazendo esse trabalho novamente, ó. Eu volto fazendo as 16 correntinhas aqui. Depois que eu terminar as 16 correntinhas, eu pulo a última e volto fazendo 15 pontos baixos. E prendo com ponto baixíssimo aqui no próximo ponto. Então, eu vou repetir esse processo para todas essas mechas, vou fazer essas 5 primeiras mechas iguais. E aí, eu volto, porque depois nós vamos fazer aqui na parte do meio a franja do Jesus. Terminei as 5 mechas, ó, 1, 2, 3, 4, 5 mechas com 15 pontos baixos cada uma. E agora, nós chegamos aqui mais ou menos no meio, né, desse círculo aqui que a gente tem. E nessa parte do meio aqui, nós vamos fazer a franja. Eu vou deixar escrito aí certinho pra vocês pra não ter erro, mas também vou explicar aqui pra vocês como que vai ser a parte da franja. Parte da franja, gente, são mechas exatamente como essas daqui que a gente fez. A única diferença é que vão ter tamanhos variados para mecha. Então, nós vamos fazer a seguinte sequência de mechas. Nós vamos fazer uma mecha com 15 pontos baixos, ou seja, vai ser uma mecha igualzinha essa aqui que a gente fez. Começa com 16 correntinhas, pula uma e faz 15 pontos baixos. Depois dessa mecha, nós vamos fazer uma mecha com 11 pontos baixos. Então, nós vamos começar com 12 correntinhas, pular uma e fazer 11 pontos baixos. Depois, a próxima mecha, a gente vai fazer com 4 pontos baixos. Então, eu vou começar fazendo 5 correntinhas, pulo a última e volto fazendo 4 pontos baixos. Aí, eu faço novamente mais uma mecha com 11 pontos baixos e depois termino a nossa franja fazendo a última mecha com 15 pontos baixos novamente. Então, eu vou deixar tudo descrito certinho aí pra vocês. Eu vou fazer todas essas mechas aqui e depois que a gente fizer as mechas da franja, nós vamos voltar fazendo essas mechas aqui como nós fizemos até agora. E aí, nós finalizamos aqui as mechas do cabelo fazendo mais 4 com 15 pontos baixos cada uma. Então, eu vou terminar todas essas mechas aqui, quando terminar eu volto para mostrar detalhadamente aqui para vocês. E depois eu mostro como que a gente vai continuar aqui o nosso amigurumi. Terminei aqui todas as mechas do cabelo e eu vou só recapitular aqui com vocês, ó. Então, comecei fazendo 1, 2, 3, 4, 5 mechas aqui com 15 pontos baixos cada uma. Depois, a gente chegou aqui na frente, eu fiz uma mecha de 15 pontos baixos, uma de 11 pontos baixos, uma de 4 pontos baixos, outra de 11 e outra de 15. E finalizei aqui, ó, com 4 mechas, vou mostrar pra vocês, essas 4 mechas aqui de 15 pontos baixos cada um. Agora, eu vou cortar o fio. Se você for costurar o cabelo na cabeça, você corta um fio longo pra fazer essa costura. Como eu vou colar, então eu vou cortar um pedaço de fio normal aqui, só pra gente fazer o arremate aqui juntas. Então, eu tirei o fio aqui, vou colocar o fio aqui na minha agulha. Esse último ponto aqui que eu terminei, eu vou voltar aqui e vou levar ele lá pra dentro, ó, na parte de trás. Então, aqui é a parte de baixo do cabelo, né, a parte de trás. E eu vou pegar uma alcinha aqui, mais próxima, e dar um nozinho, só pra fazer o arremate. Aí, o que eu vou fazer aqui também? Eu vou juntar essas duas pontinhas aqui, ó, do anel mágico, e essa que eu terminei o trabalho, vou dar 2 nozinhos. E agora, vou cortar aqui essas pontas de fio, porque depois, como eu vou colar, eles vão ficar escondidinhos lá pra dentro do cabelo. Bom, gente, deixei o cabelo de lado aqui um pouquinho e agora nós vamos voltar aqui pra parte do corpo. Só quero mostrar aqui antes pra vocês, ó, eu fiz um bordado aqui pra fazer a barba, na verdade o bigode, né, do Jesus. Eu só passei 2 risquinhos aqui logo abaixo do nariz e já coloquei aqui a barba no lugar. Eu costurei, mas você pode colar se você quiser. Se você for costurar, eu só costurei aqui 2 pontinhos atrás das orelhas. Agora, gente, nós vamos começar a montagem da cabeça para fazer a cabeça articulada. E antes da gente começar a costurar a cabeça, eu vou pegar essa faixa, porque eu já preciso passar a faixa aqui pelo corpinho do Jesus. Então, a faixinha, ó, ela vai passar aqui pelo meio dos bracinhos e aqui por cima do pescocinho, ó. A gente vai deixar ela desse jeito aqui. E aí, depois você pode ajeitar, mas agora é importante você deixar ela passada assim, só porque depois que a gente costurar a cabeça, vai ser difícil de colocar ela enrolada aqui no corpinho. Então, agora, nós vamos fazer o seguinte, ó, lembrando que nós fizemos aqui a cabeça com esse formato e aqui pra uma se encaixar na outra. Então, nós vamos agora fazer a costura pra
que a cabeça mantenha aqui o movimento articulado. Vou pegar um pedaço de fio aqui de uns 20, 30 centímetros da mesma cor que nós usamos para fazer a pele e vou usar aqui uma agulha mais comprida. Vou passar a minha linha aqui na agulha. Nós vamos começar aqui a costura da cabeça articulada. Então, eu vou entrar com essa agulha bem aqui no meio do anel mágico e vou sair aqui, ó, nesse buraquinho aonde nós temos aqui na cabeça. Puxo a linha e vou deixar um pedaço de fio aqui no topo da cabeça. Agora, eu vou passar a minha agulha aqui por entre essa primeira carreira aqui do pescoço, ó. Então, passo de um lado pro outro assim. Puxo a linha aqui. E agora, eu vou voltar, ó. A cabeça já se aproximou, eu vou voltar aqui com a minha agulha, novamente aqui. Vou entrar dentro da cabeça e sair um pontinho abaixo aqui, ó. Da onde nós entramos lá no círculo do anel mágico, estão vendo? Um pontinho de diferença. Aí, eu puxo aqui a linha. E agora, chegou o momento legal, onde a gente vai puxar essas duas linhas aqui, ó. E ir encaixando a cabeça do Jesus. Conforme a gente puxa aqui, essas linhas, a gente vai encaixando a cabecinha dele. E a gente vai puxando esses fios pra ficar bem ajustadinho lá embaixo, ó. Você ajeita assim, olha aqui se o pescoço ficou todo colocado lá pra dentro, ó. A gente puxa bem esses dois fios e agora nós vamos dar aqui um nozinho. Aí, eu vou dar um nozinho com essas duas linhas aqui e vou apertar bem. Novamente, vou fazer um segundo nozinho pra ficar bem preso e aperto bem. E agora, com uma agulha de tapeceiro mesmo, eu posso voltar esses dois fios aqui na agulha. E aí, ó, aonde eu fiz aqui o nozinho, eu entro no mesmo buraquinho, vou sair em qualquer lugar aqui. E aí, eu puxo, o nozinho se esconde. Eu posso até vir aqui com a minha agulha, dar uma ajeitadinha. Não tem problema ficar um pouquinho esse afundadinho aqui na cabeça, porque depois nós vamos colocar aqui o cabelo por cima e vai ficar tudo escondidinho. Então, você precisa apertar bem ali pra ele não se soltar com facilidade, ó. Se você quiser garantir mais ainda que a costura fique certinha, não saia do lugar, você pode arrematar essas duas linhas aqui mais uma vez na cabeça. Mas eu nem vou fazer isso, porque eu acho que não é necessário, mas se você quiser, você pode fazer. E agora aqui nós já temos a nossa cabecinha articulada, ó. Ela vira de ladinho, porque como o Jesus vai ficar abraçadinho aqui, é legal que a cabecinha dele possa virar, ficar tanto de frente como de lado. E agora que já tá tudo aqui montadinho e costurado, nós vamos colar o cabelinho aqui na cabeça do Jesus. Para fazer essa colagem, você pode utilizar ou a cola pano, que é a que eu vou usar, ou a cola de silicone. Então, vou mostrar aqui para vocês como é que eu faço para posicionar o cabelo dele. Lembra que nós fizemos aqui a parte da frente, que foi a franja? Então, essa pontinha aqui e as duas das laterais dela, ó, essas 5 mechas aqui da frente são a franja. Então, é essa pontinha menor do meio, as duas que vêm antes e as duas que vêm depois. Então, essas daqui, eu deixo elas separadas porque elas vão aqui na parte da frente. Aí, ficam sobrando aqui pra mim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mechas. Então, tem que ter 9 mechas aqui sobrando. Eu vou separar exatamente a mecha do meio, ó. Então, 1, 2, 3, 4. Essa é a mecha do meio, 1, 2, 3, 4. Então, essa aqui é a mecha bem do meio do cabelo. Então, eu deixo essa mecha aqui separada, porque ela vai me ajudar a guiar as outras mechas, ó. Então, eu centralizo esse meio do anel mágico com o meio do anel mágico da cabeça aqui. E deixo essa mecha, ó, do meio bem centralizada aqui no meio também. Então, essa é a primeira parte que a gente precisa fazer. Deixar aqui o cabelo posicionado pelo meio. Aí, eu prendo aqui. E agora, gente, eu vou abaixando as mechas. Começo colando exatamente essa aqui do meio. Depois, eu venho colando as 4 que sobraram aqui da lateral da parte de trás da cabeça. Então, eu colo essas 4 aqui.
e depois colo as 4 do lado de cá, ó. Aí, a franja, eu vou deixar, eu vou colar toda essa parte aqui de trás, do jeito que eu mostrei pra vocês. E a franja, gente, eu vou deixar aqui, porque depois eu vou vir mostrar pra vocês como é que a gente faz a colagem da franja, que é um pouquinho diferente das mechas. As mechas, vocês passam cola até essa altura, mais ou menos aqui da cabeça, ó, até mais ou menos aqui. E essa pontinha fica solta aqui mesmo. Resolvi gravar aqui pra vocês como é que eu colo, pra não ficar dúvida, ó. Lembrando que eu comecei colando a mecha do meio, que é essa daqui, depois eu colo as 4 das laterais aqui e as outras 4 aqui da outra lateral. Então, já colei as primeiras 4 aqui, ó, essa é a do meio, 1, 2, 3, 4. Agora, eu vou colar a próxima aqui com vocês, ó. Eu venho com a cola aqui, eu passo por toda a extensão da cabeça mesmo, até a reta que eu quero colar, que é mais ou menos aqui. E eu venho com o alfinete pra deixar a mecha ali no lugar secando. Porque essa cola, ela precisa ficar secando um pouquinho pra ficar bem colada. Aí, eu posiciono e coloco aqui o alfinete na mechinha, ó. Aí, eu vou fazendo isso com todas. Eu venho aqui, passo cola até ali, parte que eu quero colar o cabelo. Pego a mecha, venho esticando ela bem certinho assim, ó, deixando uma bem do ladinho da outra, pra não ficar aparecendo a parte da cabeça. Venho esticando ela bem retinha também, pra ela não torcer. E aí, coloco com o alfinete e deixo secando aqui. Eu vou terminar de colar as outras duas, ó. Lembrando que essa laranjinha é a mecha do meio, já colei mais duas. Vou colar as outras duas aqui da parte da mecha e vão sobrar essas 4, na verdade, essas 5 mechas aqui da frente, que são da franja, e a gente vai colar de uma maneira um pouquinho diferente. Aí, eu volto pra gente continuar. Posicionei mais ou menos aqui as mechas, só pra mostrar pra vocês como é que elas vão ficar. São essas aqui que estão com o alfinete branco. Então, eu vou descer reto, vai ter 2 franjinhas aqui na lateral e essa vai ficar aqui assim, de ladinho. Então, agora eu vou fazer aqui a colagem pra vocês entenderem melhor. Antes da gente colar essas mechas da franja, eu vou aproveitar e vou colocar um pouquinho de cola aqui nessa parte do meio, que eu não tinha passado ainda, ó. Aí, eu coloco na cabeça e venho novamente com o alfinete aqui pra deixar no lugar. Agora, eu vou colar primeiro essas 2 mechas longas aqui. E elas vão seguir retas aqui, ó, ao lado da cabeça. Eu vou passar um pouquinho de cola, então, aqui, nessa parte da cabeça que sobrou, e vou deixar um pouquinho de cola aqui também por cima da barba, ó, que nós vamos colar por cima da barba. Aí, eu desço a mecha bem retinha aqui, posiciono e coloco aqui o alfinete pra deixar ela colando. Agora, eu vou fazer novamente isso aqui do outro lado. Só lembrando, gente, que essa mecha agora aqui da franja, eu tô colando atrás da orelha e por cima da barba. Mesma coisa desse lado, ó, atrás da orelha e por cima da barba. Aqui eu não vou colar até o fim, tá vendo? Ela fica um pouquinho mais solta que as outras. Essas duas, elas vão vir meio de ladinho assim, ó, tão vendo? Então, eu vou passar um pouquinho de cola aqui nessa parte da cabeça. Ó, posiciono ela aqui. E ela vai por cima da orelha também, ó, tão vendo? Então, eu vou passar um pinguinho de cola aqui na parte do cabelo. E venho aqui com o alfinete e coloco aqui na pontinha da mecha pra ela ficar aqui secando no lugar, ó. Vou fazer a mesma coisa do lado de cá, passar aqui e por cima da orelha. E agora, sobrou essa última mechinha aqui, que é só pra dar um charme na franja. Você pode pôr ela assim abaixadinha, você pode pôr ela mais grudadinha pro lado, ó. E aí, como ela é bem pequenininha, eu vou passar cola na parte de trás dela aqui, ó. Que a gente vai colar ela inteira. Eu vou posicionar aqui onde eu quero. E, novamente, vou vir aqui com o alfinete e vou deixar ele secando aqui. E aí, você pode colar essa mechinha como você preferir, e até mesmo o penteado, né? Você pode fazer o penteado da maneira que você achar melhor. Só tô dando aqui uma sugestão
para mostrar mesmo para vocês. Tô aqui com o nosso Jesus finalizado, praticamente finalizado, né? Porque eu vou tirar aqui com vocês todos esses alfinetes aqui do cabelo, e por isso eu tô com essa ferramenta aqui minha. Dá pra gente tirar puxando assim mesmo, mas eu prefiro utilizar o alicate, e eu vou deixar passando aí pra vocês rapidinho essa parte do vídeo. Confesso que é uma das partes mais satisfatórias, vamos dizer assim, pra mim, do amigurumi, que eu sei que o processo tá ali no final, a gente tira tudo, vê o resultado final, como é que ficou. Então, vou deixar passando rapidinho aí pra vocês e já volto pra gente finalizar aqui o vídeo juntos. E só lembrando para vocês mais uma vez que quem quiser adquirir a receita em PDF do Jesus, às vezes você acha mais fácil de acompanhar, você pretende fazer várias peças, então fica mais fácil acompanhar ali pelo PDF. Lá tem tudo explicadinho, tanto a versão dele abraçadinho, agarradinho, quanto a versão, essa versão aqui que eu fiz, que é um pouquinho diferente. Então, tem as duas versões para vocês lá, por um valor muito jóia, muito bacana, e eu tenho certeza que você consegue reverter muito fácil esse valor aí, vendendo essas peças aqui de amigurumi nessa Páscoa. Então, se você quer acessar o PDF ou adquirir o PDF, vou deixar o link aqui na descrição, ou você pode falar comigo também lá pelo meu Instagram, @ateliêdavic. Falei pra vocês que ia deixar aqui no final do vídeo a opção de como utilizar o amigurumi aí pra você fazer como uma lembrancinha de Páscoa. Então, vou primeiro mostrar pra vocês as duas versões de Jesus aqui que eu finalizei. Então, essa eu fiz aqui no vídeo com vocês. Só quero comentar os últimos detalhes finais que eu coloquei aqui nele. Foi passar um pouquinho de blush bem suave aqui nas bochechas, no nariz e nos olhinhos. E passei somente uma linhazinha aqui, gente, na cor marrom, pra finalizar a sandalinha dele. Não tem segredo, por isso que eu acabei nem filmando pra vocês. Eu também passei cola um pouquinho na parte de trás aqui da faixa, pra ela não ficar se movimentando. E esse foi o resultado final do nosso Jesus abraçadinho. Olha que bonitinho que ele fica. Depois eu mostro o outro como que ele ficou. Eu trouxe essa opção aqui do Kit Kat, gente, porque eu achei que foi o chocolate que mais se encaixou aqui, tanto nas cores, que eu achei que combinou bastante, como também por ele ser fininho, e a gente conseguir fazer aqui o modelo de agarradinho, ó. Então, a gente abre aqui e coloca ele abraçando o chocolate. Aí, por isso que eu falei pra vocês que eu queria fazer a cabeça articulada, porque você pode deixar ele assim de frente, quando ele tá abraçadinho em alguma coisa, a gente consegue virar a cabecinha dele. E olha que gracinha que fica, gente. Já imaginou? Que legal, que lindo dar um presentinho desse aqui, uma lembrança dessa de Páscoa para uma criança ou para alguém que você gosta. Tenho certeza que as pessoas vão gostar muito. E eu acho que o mais legal dessa lembrança, desse presente, é justamente juntar as duas coisas ali da Páscoa, né? E é celebrar a ressurreição de Jesus, né? Lembrar que ele sofreu por nós ali, deu a vida por nós. E tem aquele significado especial também que a gente leva, que é uma tradição, de comemorar com chocolate. Então, eu achei legal juntar essas duas coisas e achei que fica um presente muito bacana para essa época do ano e para qualquer outra época do ano também. Eu tinha pegado também, gente, olha, tá tão quente aqui que o chocolate tá até mole, ó. Então, uma dica que eu deixo pra vocês, se tiver muito calor aí na cidade de vocês também, deixa um pouquinho na geladeira antes de colocar o Jesus abraçadinho. Esse bis aqui, por exemplo, gente, eu comprei também pra testar, mas ele é mais grosso, estão vendo? Então, talvez não fique tão legal. Depende da pinça que você vai utilizar aqui na mãozinha dele. E uma outra ideia são essas barras de chocolate, tanto essas barras que vêm em caixa, né, como essa daqui, como também a barra de chocolate normal que vem nessa embalagem aqui mesmo. Então, a gente abre aqui o ganchinho dele, põe ele abraçadinho e vira assim um pouquinho a cabecinha, ó, pra ela ficar viradinha de lado. E olha que legal que fica, gente, essa ideia com a barra também. E eu acho que vocês colocarem também ele num ovinho de Páscoa, aqueles menorzinhos, deixar ele abraçadinho ali naquela parte onde a gente coloca o embrulho, eu acho que também dá muito certo, vai ficar muito legal e muito bonitinho. Vou deixar o nosso Jesus aqui de lado só para mostrar para vocês, e aí vou mostrar para vocês essa outra opção, que a diferença é os olhinhos aqui que ficaram bordados, a cor, né, as cores eu mudei um pouquinho, mas principalmente a alteração dos braços, né, que ficaram aqui nas laterais, como a gente faz os amigurumis normalmente. E se você não for utilizar para colocar ele assim abraçadinho, você pode simplesmente entregar junto, né? Colocar numa embalagem bem bonita assim, e aí colocar o amigurumi aqui junto, colocar uma embalagem transparente,
né, fazer uma cesta de chocolate e também entregar essa lembrança junto. Colocar também um amigurumi assim dentro de uma caneca, que eu acho que é um presente bem comum nessa época do ano, né? Colocar uma caneca, colocar ali uns bombons, alguns chocolates juntos. Eu acho que fica muito legal. Inclusive, se você tem alguma ideia, se você já tá pensando aí como é que você vai fazer a sua lembrança, o seu presentinho de Páscoa, deixa aqui nos comentários que eu quero muito saber. Esse foi o vídeo de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou dessa receitinha, dessa ideia, dessa dica de Páscoa, aproveita para deixar o seu like aqui no vídeo, porque ajuda muito o canal e me ajuda também a trazer outras receitas, novas receitas aqui para vocês. Se você também não quer perder os próximos vídeos que vem por aí, eu vou provavelmente fazer um vídeo também de coelhinho da Páscoa, ainda antes da Páscoa, para soltar aqui no canal. Então já clica aqui no botãozinho de se inscrever para você não perder nada. E se você fizer aí o seu Jesus abraçadinho ou o seu Jesus no formato aqui tradicional, me marca lá no meu Instagram, @ateliêdavic, para que eu possa ver a criação de vocês, que eu possa acompanhar vocês também. E me siga por lá, porque também lá eu posto conteúdos diferentes e algumas atualizações aí mais em tempo real do que acontece aqui no dia a dia do ateliê. Então, espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!